Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista do canal da CIEG, da TV Escola de Negócios. Agora em julho a gente optou por trazer o tema do voluntariado corporativo. Nós tivemos já a Helena Ribeiro falando de toda a sua participação em movimentos de voluntariado, muito ligado também à questão do empoderamento feminino através do Grupo Mulheres do Brasil e de outros fóruns que ela participa também, levando aí essa questão do Girl Power, né? Do poder aí das mulheres. Tivemos a entrevista da doutora Daniele Limiro, como presidente da Câmara de Meio Ambiente e Urbanismo da CIEG, também falando desse voluntariado junto à CIEG. E agora a gente está aqui com uma pessoa que levanta essa bandeira do voluntariado aqui em Goiás há vários anos e que faz um trabalho muito bacana, focado no voluntariado corporativo, que é muito bom, porque isso é bom para quem é voluntário, para quem doa seu tempo, e também muito bom para aquele que recebe esse conhecimento, que recebe essa interação. Eu estou aqui com a Marisa, que é presidente da Junior Achievement aqui em Goiás, e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Marisa, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe da correria, da sua agenda. A gente entre um almoço de voluntariado e uma reunião de conselho, a gente conseguiu se encontrar, né? Para poder bater esse papo. E é isso, eu queria ouvir um pouco. Primeiro, a gente se conhecer, né? Acho que quem está aqui nos assistindo, a gente tem um perfil de empresários, de CEOs, temos pessoas mais jovens, em início de carreira, pessoas que querem realmente contribuir para o voluntariado corporativo e não sabem muito como. E aí essa é a linha do nosso bate-papo. Mas primeiro a gente precisa conhecer a pessoa e eu queria que você falasse de você. Tá bom, vamos lá. Obrigada aí pela oportunidade, realmente é tudo muito corrido, mas a gente precisa sim de ter esses espaços. Eu agradeço muito a oportunidade, porque da gente poder conversar um pouco sobre um assunto que eu acho muito relevante e sobre o trabalho que eu faço. Então é claro que é muito prazeroso para mim falar sobre isso, né? Eu estou diretora executiva da Junior Achievement já há 16 anos, né, à frente desse projeto que desenvolve programas de empreendedorismo nas escolas, e a gente, para fazer esse trabalho, uma das forças de trabalho importante nesse processo é o voluntariado. Então a gente vai avançar, vai falar um pouquinho sobre isso, né, e contar um pouco como as pessoas podem participar, porque eu quero muito deixar esse convite, né, porque as portas estão abertas, a gente trabalha com o voluntariado, então assim, poder realmente receber esses profissionais, as pessoas interessadas, né, em compartilhar conhecimento, compartilhar seu talento, seus dons, isso é muito bacana. Então é um convite que eu faço muito feliz e muito tranquila de dizer que a gente está fazendo um convite muito bacana que beneficia as pessoas que participam de todos os lados, né, em todos os pilares aí. Falando um pouquinho de mim, você pediu para contar, então eu estou já a diretora executiva dessa instituição aqui no estado de Goiás há 16, vamos fazer 17 anos agora em dezembro, então realmente já tem uma longa data, mas comecei lá, né, com colegas psicólogas, né, trabalhando na área de RH, e desenvolvi um trabalho já há um bom tempo na área de consultoria organizacional, sempre nessa área ligada com pessoas. Cheguei a fazer trabalhos de consultoria em organizações do terceiro setor, que foi quando eu conheci esse movimento. Então, assim, diferente de boa parte da maioria das pessoas que se envolvem com trabalho voluntário, até para mostrar que existem outros caminhos, né? A maioria das pessoas começam fazendo trabalhos voluntários na sua história mesmo, familiar, e aí conhecem e vão avançando nesse movimento. Não foi o meu caso. Eu, na verdade, vim para esse movimento como carreira, né? Realmente como uma profissional. Então, acabei conhecendo esse trabalho e fui convidada para participar desse processo. A Junior Achievement não era conhecida aqui, foi fundada em dezembro de 2002, né? E quando isso aconteceu, nós também que participamos da fundação não conhecíamos muito como seria esse processo. A gente também foi aprendendo junto, né? E então a minha carreira, na verdade, foi toda nessa área
de gestão de pessoas, a minha pós, né, com a sua mãe, que é uma boa lembrança que eu sempre tenho. A gente olha para vocês e lembra dela, né? E a gente olha para a carreira, para a nossa atividade profissional, a gente não tem como não ter a referência da Elicleusa, isso é fundamental. Eu acho que isso faz parte da história de tantas pessoas, né, que ela fez parte da vida, então acho que a gente também tem essa referência. Então comecei nessa área, na área organizacional, muitos anos com consultoria, alguns anos fixa mesmo, como gestora da área de RH, nessas áreas, em todos os subsistemas, mas eu confesso que depois que eu fui para o terceiro setor, realmente assim, houve um encantamento, eu acho que eu me encontrei mais. E a partir daí, hoje, eu estou realmente como uma profissional executiva, mas faço trabalhos voluntários em muitas outras instituições. Então, na Junior Achievement, eu não estou como voluntária, estou como uma profissional que estou à frente da instituição. Na gestão, né, na execução no institucional, nós temos um conselho consultivo, um conselho diretor e uma diretoria executiva que conduz essas ações. Mas, do ponto de vista pessoal, faço vários trabalhos voluntários em outras organizações por uma questão realmente de identidade, de prazer, do quanto isso realmente é significativo para a gente, faz bem em todos os aspectos, né, da vida, e eu me encontrei com isso. Então, assim, eu digo que eu tenho a felicidade, Dilce, de trabalhar em uma coisa que talvez se eu não estivesse trabalhando, eu faria, né? Não voluntariamente, vamos dizer de verdade, isso é um fato. E isso tem uma ferramenta de assessment que a gente utiliza, que eu utilizo no meu trabalho, e ela tem ela vê uma questão ela tem um questionário onde você chega nos drives motivacionais. Então, ou seja, aquilo que motiva e aquilo que desmotiva a pessoa. Uhum. E tem um ponto, e aí ouvindo você falar, que tem assim, né? Quão é motivador para a pessoa que o cargo dela gere um impacto positivo no mundo. Nossa. Então, acho que esses profissionais, tenho certeza, os profissionais que buscam trabalhar no terceiro setor, eles levam isso muito a sério. Muito, e quando a gente percebe, isso aí nem era tanto pauta, mas acho que temos pessoas aqui que estão estudando o que fazer de suas carreiras, né? E tem pessoas que a gente percebe assim também que constroem uma carreira no segundo setor, ou seja, nas empresas, aquele mundo corporativo tradicional, e muitas vezes fazem, né, um pouco como aconteceu com você, faz esse turnaround justamente buscando algo que conecte esse propósito de ter uma influência positiva no mundo com a sua carreira. Então fala mais sobre isso, né? Qual que é a diferença de você trabalhar numa empresa do terceiro setor do que numa empresa normal, vamos dizer assim? Então, isso é muito interessante isso que você colocou, porque a gente realmente lida, por exemplo, nós trabalhamos com jovens, adolescentes que estão iniciando, né, suas opções de carreira e tal, então a gente vê muito isso. Essa expectativa de você trabalhar em alguma coisa que traga realmente essa realização pessoal, essa motivação, que vai além dessa relação empregado-empregador ou de prestação de serviço, ou mesmo de uma entrega profissional. Ela acaba sendo uma entrega pessoal, uma entrega de vida. Então, o que eu imagino, assim, que eu percebo, que as pessoas têm buscado isso, os jovens, por exemplo, a gente sabe que essas novas gerações, elas trabalham focadas em propósito, e isso está alinhado com o que a gente está dizendo. Então, assim, num ambiente corporativo, você também pode encontrar, né, esse propósito seu, que você precisa de ter esse olhar. Eu acho que todos nós precisamos enxergar isso, porque é completamente diferente o seu desempenho, né? Quando você tem essa identidade com o que você faz. Do ponto de vista pessoal, nossa, eu sei que eu estou fazendo diferença na vida de alguém. Isso pode acontecer em relações de trabalho normal, não precisa ser só no terceiro setor, mas isso no terceiro setor é aflorado. Então, assim, a gente até fala que não dá, às vezes vem para pessoas, né, se candidatar, vem para trabalhar conosco como profissionais, e se elas não têm esse olhar para o terceiro setor, se elas não enxergam, se elas não conseguem visualizar esse resultado, elas não vão cumprir a missão do cargo, elas não ficam, elas ficam um tempo e saem. Isso vale para qualquer, mesmo para quem está no ambiente corporativo tradicional, no caso do segundo setor, ou quem está nas indústrias, ou quem está até inclusive no governo, né?
qualquer profissional precisa enxergar onde está o seu propósito no seu papel de profissional. Ele enxergou, às vezes ele vai, né, poder realmente ter essa realização. Agora, no terceiro setor, num ambiente que você diretamente lida com o voluntariado, que você lida com o outro, que você lida com o mercado, com a sociedade, você consegue ter essa resposta de forma muito efetiva. Eu acho que foi até uma das coisas assim, que quando eu falei que me apaixonei, por quê? Você como profissional da área, você sabe, a gente às vezes está lá, ou mesmo com consultoria, ou numa relação direta, como um profissional, um gestor de RH, você, para enxergar o seu resultado, você às vezes tem algumas etapas que estão ligadas à hierarquia, que estão ligadas à estrutura do negócio, que estão ligadas aos procedimentos, certo? Numa relação de trabalho do terceiro setor, você não tem nada disso, você enxerga na hora o resultado. Porque você está lidando com aquele público e na hora você vê, se for com criança, o retorno da criança, se for com adolescente, se for com adulto, né, com pessoas da terceira idade, você consegue enxergar na hora o resultado. Então você não precisa esperar nenhum processo, nenhum tipo de feedback para poder enxergar esse resultado do seu trabalho, ele é automático. Muito bacana. Então fala um pouquinho mais sobre a Junior, o que a Junior faz. Fala um pouquinho pra gente. Então, a Junior Achievement, ela é uma organização sem fins lucrativos, né, focada em educação empreendedora. Foi fundada em 1919, inclusive este ano nós estamos fazendo 100 anos no mundo, tem uma comemoração acontecendo em vários países, né? Ela está em mais de 100 países. Este ano nós fomos classificados pelo Instituto de Genebra como a 7ª maior ONG do mundo em impacto social. Então a gente está assim, digo para você, a gente está com um sorriso né, aberto, porque muito reconhecimento, é uma instituição idônea, é uma instituição que está fazendo 100 anos, com esse impacto de desenvolver esse perfil empreendedor no jovem. Quando a gente fala de educação empreendedora, a Junior Achievement ela trabalha com 3 pilares mais fortes. O empreendedorismo, preparação para o mercado de trabalho e educação financeira. Nós trabalhamos com crianças ali, eu falo crianças, eles gostam que eu falo adolescente, né? Mas 10 anos, a gente começa ali com 10 anos, no ensino fundamental e vai até a universidade, porque a gente tem programas abertos para jovens que já participaram dos programas, que não estão necessariamente vinculados a uma escola. Mas em essência, o trabalho da Junior Achievement é exatamente fomentar nesses jovens esse perfil empreendedor, muito direcionado, não aquele monte um negócio que ele venha a ser um empresário, mas que ele seja empreendedor da sua própria vida. E aí ele vai escolher o que fazer, mas ele vai saber avaliar os riscos, analisar os resultados, estabelecer meta, fazer um bom network, fazer a sua gestão financeira. Todos esses comportamentos que fazem parte de um perfil empreendedor são trabalhados nos programas da Junior Achievement, né? E ela começou lá atrás com 2 empresários que sentiram falta desse tipo de conteúdo na história dos próprios filhos e nas empresas. Quer dizer, quando é que esses meninos, quando eles vierem para cá, como é que eles vão entender toda essa dinâmica, né, do mundo corporativo? Então eles começaram a levar para dentro da empresa, começaram a perceber que os profissionais são uma excelente referência para mostrar e dar credibilidade a esse comportamento, a esse perfil empreendedor. Então a Junior Achievement ela trabalha com 3 pilares para a sua sustentação. São as empresas que financiam os projetos, então os projetos da instituição, como ela é uma organização sem fins lucrativos, ela é financiada pelas empresas e os alunos não pagam nada para receber os nossos programas. Então, nenhum aluno, seja da rede pública, particular, conveniada, ele não paga para receber o programa, porque o programa é financiado pelas empresas. Então, as empresas, as escolas, nós trabalhamos focados em escolas regulares, pode ser pública, particular ou conveniada. Aqui no estado de Goiás, nós temos a diretriz de trabalhar com 70% de jovens da rede pública e o restante particular. Isso é uma autonomia do conselho local, né? Então, essa é uma diretriz nossa. Quando a gente fala que nós estamos aqui já há 16 anos, já atendemos mais de 161 mil jovens no estado de Goiás, 70% deles são oriundos da rede pública,
né? Então, empresas, escolas e os voluntários. Então, a Junior Achievement, o meu papel como executiva é manter o equilíbrio entre essas três forças. Não adianta eu ter empresa financiando os projetos, ter escola querendo o projeto, se eu não tiver voluntário. Por quê? Quem vai para a sala de aula trabalhar os programas são profissionais voluntários. E aí nós temos também um direcionamento de trabalhar com um perfil corporativo. Hoje, 80% dos nossos voluntários são corporativos. Eu trabalho com voluntários da comunidade, profissionais liberais, pessoas, até estudantes universitários que queiram se vincular, podem se cadastrar e participar conosco. Mas como nós temos já um grupo de empresas, hoje são 53 empresas mantenedoras no estado, eu já tenho aí uma gama, né, de profissionais dessas empresas que vêm para atuação voluntária. Então, na verdade, a empresa ela é voluntária duas vezes. Sim. Ela é voluntária na verba e ela é Isso. voluntária na ação. Isso é que é o bacana. Isso, né? perfeito. Não é só uma coisa assim, mas também aquela empresa daquele tamanho tá com dinheiro meio sobrando. Não, mas o cara tá lá, o CEO, o empresário, o diretor, ele tá lá ali fazendo a parte dele. Fazendo a também, parte né? dele. E isso é um aspecto muito importante, porque não adianta realmente para nós a empresa só fazer um investimento financeiro. Nós, há uns anos atrás, nós tivemos uma realidade, nós não tínhamos um programa de voluntariado corporativo. A gente fazia, né, pegava voluntários de todas as origens e trabalhávamos. Uma época, o que aconteceu? Nós tivemos um volume enorme de material didático compro, de escolas demandando, e eu não tinha voluntário. E pelo estatuto, nós não podemos pagar ninguém para ir para a sala de aula. Faz parte do estatuto. Por quê? Na metodologia da Junior Achievement, se você está estimulando e fomentando esse perfil empreendedor, você tem que trabalhar com pessoas que tenham também esse perfil. Então, gera muita credibilidade para o aluno quando quem vai para a sala de aula é um profissional que está inserido no mercado e que está empreendendo. Que chegou lá, né? Que está empreendendo a sua carreira. Exatamente. Ele teve que tomar decisão, ele teve que... Então, assim, isso gera muita credibilidade. Então, a empresa, ela não pode só entrar... foi muito bem lembrado por você, não pode só entrar com a verba, ela tem que ter a participação voluntária. E aí vai de acordo com a realidade de cada empresa. Então nós montamos um plano, um programa de voluntariado corporativo. A gente tem empresas que têm um volume, um histórico grande de atuação voluntária, e tem empresa que nunca fez isso. Então a gente vai de acordo com a realidade da empresa, muito respeitando a cultura daquela organização, mas já inserindo aí, inclusive fazendo esse movimento junto com o RH, junto com a área de gestão de pessoas ou a área de responsabilidade social, dependendo de como a empresa se estrutura. Nós trabalhamos num planejamento para que ela possa ter sistematicamente essa ação de voluntariado corporativo. Então não é também uma ação pontual, vamos lá no final do ano ou vamos lá no dia da criança fazer uma aplicação na escola. Não é assim que funciona. É um programa sistemático, tem um cronograma ao longo do ano, você distribui de acordo com as suas ações. Normalmente a gente faz uma leitura através do mapa estratégico da organização para alinhar aquelas demandas com a ação voluntária, porque uma empresa, para assinar junto com a Junior Achievement, ela está tendo esse olhar. Ela tem esse olhar para a comunidade, ela tem esse olhar de desenvolver esses jovens que amanhã vão estar no mercado também sendo absorvidos por essa empresa ou concorrentes. Então ela está fomentando isso. Assim, o jovem participou ali, o CEO conheceu e meio que se encantou e fala assim, quando você completar... não sei nem mais 18, né? Mas quando você completar seus 16 anos, passa lá que tem uma vaga para você. Acontece muito. Tanto dessa forma como você colocou, quanto também dos alunos, que é o que mais me encanta, que é quando a gente percebe que o nosso trabalho realmente está acontecendo, é quando o jovem faz esse movimento. Porque quem vai, como você falou, quem vai para a sala de aula são os profissionais da empresa. Então, às vezes, eles já têm um olhar, nossa, esse menino queria trabalhar. Então, às vezes, até faz o convite, né? Mas e quando o aluno observa e faz a leitura, poxa, quero trabalhar com aquela pessoa, nossa, a Dilze, nossa, como é que será que é trabalhar com ela, né? Por quê? Porque o voluntário, ele é um exemplo, ele é um modelo, uma referência profissional
para aquele jovem. Quando ele está em sala, a gente percebe que o aluno olha até a vestimenta, a gente, por exemplo, orienta que o profissional trabalhe, se ele trabalha de uniforme, que ele vai de uniforme, se ele trabalha de crachá, que ele vai de crachá, se é de terno, que ele vai de terno, porque ali o jovem já vai ter um olhar, uma fotografia de como é aquele profissional no mercado. E aí os jovens, nós temos um programa que chama Empresário Sombra por um Dia, onde a gente coloca o aluno acompanhando o profissional da área de interesse, para ele poder se identificar e ver, por exemplo, eu quero... Eu estou falando de jovens de que idade? Adolescentes, ensino médio. Nós estamos falando o maior volume nesse movimento aí, já que você está citando, por exemplo, gente que já está olhando para um estágio, já está olhando para um primeiro emprego, né, para o menor aprendiz. Então, nós estamos trabalhando aí com meninos que estão no ensino médio, segundo ano, terceiro ano, é o maior volume, onde acontece esse exemplo que você deu. E aí o jovem chega para a gente e fala, olha, eu quero participar quando tiver um empresário sombra, eu quero seguir fulano, ou eu quero conhecer tal empresa. E aí ele faz esse movimento. Então a gente entende que nesse momento ele realmente está exercendo aquilo, tudo que a gente trabalhou, né? Ele está tendo perfil empreendedor, ele está tendo iniciativa. Ele mesmo está indo. Ele está indo, ele busca. E essa moçada, ela é uma moçada, no bom sentido, caruda e opiniuda, Total. Né? Então ela não vai se sentir rogada de falar. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, o Murilo, da Dan Imóveis, que é presidente do conselho de vocês, ele não vai ter medo de falar assim, olha, eu quero passar um dia com o Murilo de forma alguma. Lá na mesa dele. Isso, exatamente. Ele vai na boa, né? Exatamente. Nós temos vários cases. Tem uma situação que me chamou muita atenção há um tempo atrás, chama Rafael Amorim. Hoje ele é um grande profissional aí na área de engenharia, ele era estudante do liceu, e ele participou do programa Mini Empresa, que é um programa que a gente desenvolve com jovens do segundo ano do ensino médio, onde eles montam um negócio durante 15 semanas. Então é o programa que inclusive tem maior carga horária com os meninos. Os demais são programas em sala de aula, uma manhã, uma tarde, até depois a gente retomar isso para falar para o voluntário, porque às vezes ele vai imaginar, vou precisar de ficar 52 horas, tem vários programas. E o Rafael, ele participou, depois ele ganhou inclusive uma bolsa numa escola particular pelo desempenho que ele teve no Mini Empresa, porque a Mini Empresa acontece com várias escolas. Um dos diretores falou, olha, eu posso dar uma bolsa para esse aluno? Eu falei, imagina, né? Deve. E ele foi. E ele participou com a Miguelina Borges, do Empresário Sombra. E aí ela, na época era MB Engenharia, já faz um tempo, né? Mas me chamou muita atenção a posição do Rafael, porque ele quis, inclusive, ser advisor júnior na Mini Empresa, onde a Miguelina estava sendo voluntária. Ele traçou todos os passos para, olha, eu quero participar do Empresário Sombra, olha, eu quero ser ajudante dela no programa que ela está sendo voluntária, era até no SESI Campinas na época. Ou seja, ele criou um caminho e depois esse menino, quando passou no vestibular, ele foi fazer estágio lá, ficou profissional da empresa muitos anos, hoje eu não sei mais, acho que ele está em Brasília. Mas assim, é esses passos que a gente quer despertar no jovem, porque alguns deles não têm muito essa referência. De onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Às vezes eles têm uma baixa autoestima mesmo, apesar de todas as informações, eles acham assim que às vezes não sei se é para mim. Isso, você falou bem, às vezes não é para mim. Então, eu vejo que o trabalho da Junior Achievement, quando você leva um profissional do mercado para dentro da sala de aula, ele conta um pouco da história dele. Os nossos programas, eles têm conteúdos específicos, tem um conteúdo programático, tem pesquisa, pré e pós-aplicação. Então ele dá um direcionamento para o voluntário não fica perdido. Mas quando o jovem olha para aquele profissional, enxerga aquela história, ele começa a se perceber. Eu tenho muitos voluntários, o Paulinho da Tropical, quando ele foi voluntariar a primeira vez, ele falou, eu quero ir lá para o liceu, porque eu estudei no liceu. Eu tenho muitos voluntários que falam, olha, eu quero ir para essa escola porque eu estudei lá. E aí hoje ele é um profissional, ele é um empresário, então ele passa a ser um modelo. E o que esses meninos enxergam? Eu posso chegar lá também. Existe um caminho que depende do quê? Da minha atitude, que eu acho que é o central de tudo que a gente faz, é mostrar para o jovem, até a filosofia da Junior Achievement a vida é um caminho, não um destino. E você é arquiteto do seu caminho. Então, o jovem começa a enxergar que, independente das condições adversas ou favoráveis, que isso aí, claro que é diferente o contexto, mas o que faz mais a diferença?
é o comportamento daquele jovem. Porque às vezes você tem um jovem que tem uma condição favorável, super bacana, e não tem uma atitude proativa, não consegue nem fazer uso adequado daquela condição. E a gente que é de RH, a gente sabe, o que mais gera demissão é o comportamento. Isso. As empresas ainda contratam na questão técnica, na experiência, mas o que mantém ou tira a pessoa da empresa é efetivamente o comportamento. Exatamente. Né? E isso é uma boa referência para o trabalho da Junior Achievement, porque às vezes o pessoal fala, mas eles fazem cursos são cursos, os meninos vão se formar, vão ter o certificado. Todos os nossos programas, nós temos uma grade no mundo de 50 programas, no Brasil de 20. Aqui em Goiás a gente trabalha com aproximadamente 20 programas, de 14, 18, a gente tem uma variação a cada ano. Esses programas, eles são programas que vão trabalhar esse perfil e esse comportamento empreendedor. Então, não são programas profissionalizantes. Os meninos saem sim com certificado, tem o conteúdo programático no verso, tudo, tem toda uma metodologia, mas é importante destacar que são vários insights que esses meninos vão tendo ao longo desses programas. Então, por exemplo, se eu pego um jovem que começou a receber os nossos programas lá no 5º ano do ensino fundamental, recebeu no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano no ensino médio, esse jovem, quando ele vai para o mercado, ele tem um comportamento completamente diferente. Completamente diferente. Eu até estimulo as empresas no primeiro emprego, quando estiverem procurando, observa se eles fizeram algum programa da Junior Achievement. Por quê? Esses jovens têm a vivência do profissional voluntário, eles têm o exemplo desse profissional do mercado e tem todo esse conteúdo. Então, nós temos programas ligados à cidadania, vamos falar de ética, nós temos um programa de combate à evasão escolar, vantagem de permanecer na escola, nós temos uma introdução ao mundo dos negócios, agora nós estamos com uma grade de programas de inovação, Innovation Camp, Startup, são vários programas, como eu te falei, é uma grade, né, bem vasta, mas todos eles trabalham esse perfil. De ficar jovem de novo para poder participar. Eu falo, a gente não teve isso, eu não tive isso na minha... E é isso que é legal, porque aí o voluntário, né, a pessoa que está indo lá, ela aprende. Perfeito. Porque você aprende com uma outra cabeça, que você tá conectado, você traz conhecimentos novos, porque essas pessoas, esses exemplos, esses nomes que a Marisa trouxe aqui, a gente está falando aí de grandes empresários, de grandes profissionais, e é muito legal isso, porque esses profissionais, eles acabam ficando justamente pelo tanto de trabalho e pelo nível de responsabilidade, a gente acaba sendo só na nossa empresa. Sim. E aí fica naquele mundo ali. Então, quando você tem essas oportunidades de sair, de ver outras realidades, outras pessoas, de você ver essa questão, inclusive socioeconômica. Sim, né? Porque aí esse contexto totalmente diferente, porque às vezes você só vive na TV, né? Você vai para um bairro que você nunca foi, você conversa com meninos da área da escola pública, que ali a questão realmente de ter a merenda ou não ter a merenda faz toda a significativo. Então, isso é de uma riqueza enorme. E eu queria te perguntar uma coisa, Marisa, nesses 16 anos, você conseguiu perceber uma facilidade maior de trazer os... Porque assim, por exemplo, quando a gente pega um empresário, a empresa é dele, ele comprou o projeto, ele acredita, e ele vai ser voluntário e ele vai contribuir financeiramente. Mas e daí para descer na empresa? Você percebeu que hoje as pessoas procuram mais isso do que antigamente? É mais fácil você ter voluntários dentro da empresa, que não sejam os heads, mas pessoas interessadas em ser Sim, com certeza. E você disse bem, ao longo de 16 anos. Por que isso é tão significativo? Há 16 anos atrás, quando a gente começou, nós tivemos realmente que levar para a sala de aula os empresários que estavam investindo e trazendo o projeto para o estado de Goiás, porque era quase inviável você convidar um profissional, não existia movimento de voluntariado corporativo aqui na nossa realidade, a maioria das empresas familiares, outros, você conhece muito bem o nosso mercado, não existia isso, então era muito difícil de você convidar um profissional. E o que a gente fez? Os primeiros empresários que foram para a sala de aula. Na época a Helenir foi voluntária. Quem for a primeira turma? A Helenir Queiroz, o Carlos Luciano, o Paulinho da Tropical, na época o Jamel da Cical. Então, assim, essas pessoas falaram, nós vamos para a sala de aula para dar o exemplo, para ser o primeiro,
para poder a gente começar a estimular os nossos colaboradores. E assim foi. Então, ao longo desse período, o que a gente percebe? Hoje tem realmente um diferencial. Isso hoje já é quase um diferencial de mercado. E isso é uma evolução que não é daqui, é do mundo, né? Você procura nos mercados de fora também, as pessoas, as empresas até selecionam profissionais que tenham atividades na comunidade, que não estejam só focados na operação do trabalho, mas como é que é a vida dessa pessoa, né? Ela participa na comunidade. A gente não contrata um crachá. Exatamente. A gente contrata uma pessoa. Então, assim, como é que essa pessoa é como cidadão? Né? Como é que é a participação? Isso hoje é uma pesquisa. Você que trabalha com a seleção, você olha isso, vocês olham até as redes sociais para entender os engajamentos, o posicionamento. Então, hoje, sim, hoje é um movimento completamente diferente. Hoje a gente tem muito mais facilidade, a gente tem pessoas que procuram para voluntariar. E com esse movimento que nós desenvolvemos do voluntariado corporativo na empresa como um programa sistemático, que é avaliado pelo RH, que é validado pela empresa. Essas empresas, elas estimulam os seus colaboradores a participar, exatamente pelo que você falou. O quanto um profissional voluntário ganha em desenvolvimento de competências e habilidades. Gilze, é assim, fantástico. Nós temos feedbacks enormes de profissionais que falam, poxa, eu mudei. Porque vai lá para um contexto, como você disse muito bem, vai para um ambiente completamente diferente. A gente vive meio que numa redoma. Então você está no ambiente da empresa, do ambiente da empresa você vai para o ambiente da sua casa, tá tudo mais ou menos num padrão. Vai para uma comunidade, ver outro contexto, você vai aprender ali muito. Os nossos voluntários falam assim às vezes para a gente, nossa, eu acho que eu fui lá ajudar e eu sinto que eu fui mais ajudado. Eu consegui tirar tanto proveito que eu fico pensando, será que eu consegui atender os meninos no que era a demanda deles? Por quê? Eles se sentem assim, poxa, eu fui lá e eu aprendi. Acho que eu fui egoísta, tanto. Acho que eu que aprendi mais do que ensinei, né? E aliás eu falo assim, voluntariado, eu costumo falar assim, eu faço muita palestra de responsabilidade social individual, que é um movimento para trazer a pessoa para pensar nesse movimento voluntário. Então eu falo assim, olha, faça nem que seja pensando em você. Porque é tão bom pra gente, né? Quando você faz uma ação voluntária, você está trabalhando a sua autoestima. Porque se você está ajudando alguém, Gilze, qual que é a primeira mensagem que você manda? Poxa, eu sou bom, eu consigo ajudar fulano, eu consigo... Então você trabalha Seu também. cérebro já absorve na hora, isso. Né? Mesmo que você não queira, você vai chegar nesse raciocínio. Então, assim, o voluntário, ele... Como no nosso caso, trabalhamos com um perfil corporativo. Então, os programas, Introdução ao Mundo dos Negócios, Meu Dinheiro, Meu Negócio, Mini Empresas, são temáticas, né? Conectado com o Amanhã, que é um programa que fala sobre o ambiente de trabalho. Então, você vai ter o conteúdo como um benefício, porque você vai rever suas posturas, quando você vai falar de ética, você está falando para o jovem, você também está fazendo uma leitura interna, não está? De como é que é o seu comportamento corporativo, o seu comportamento empreendedor, né? Então, assim, tem a parte do conteúdo, tem esse movimento, essa parte de lidar com a sociedade, de perceber esses outros espaços, né? Tem a parte da própria dinâmica. Você vai para uma sala de aula para trabalhar um programa, você tem que ter lá a administração do tempo, fazer trabalho de liderança, relacionamento interpessoal. Normalmente nós trabalhamos com 2 voluntários por sala. Então são muitas competências e habilidades. Adaptação da linguagem, né? Total, isso. E assim, quando hoje a gente sabe que 80% das vezes que você tem um executivo bom que sai da empresa, ele sai por conta do seu líder. É o gestor que não tem uma tratativa legal, que não tem empatia, que não sabe reconhecer, que não sabe dar feedback, que espanta os bons profissionais das empresas. E aí, quando você vai, né, numa situação como essa, de voluntariado corporativo, você tem que adaptar. Você tem que ter a primeira capacidade de aumentar a sua escutativa. Porque se você, é o que você falou, não dá para eu chegar numa sala de aula e falar como eu falo numa reunião de resultado, né? Você tem que você tem que criar essa empatia. E quando você faz esse exercício, e aí o cara, quando vai lá, ele não quer fazer feio. Isso. Ele fala assim, não, se eu tô como exemplo aqui, eu tenho que ser... Ele tem que se preparar, inclusive. E aí ele se obriga a entender isso, né? Tipo assim, poxa, o que essa minha audiência
ela quer ouvir. E aí você, quando volta para a empresa, esses dias me chamaram para dar uma entrevista, uma assessoria de imprensa me chamou para dar uma entrevista sobre a importância de por que as empresas hoje buscam pessoas que fazem voluntariado, né? E por que a empresa ganha com essas pessoas? Que é justamente isso, né? A gente não é duas pessoas, o pessoal e o profissional. Então, se você dedica o seu tempo para compartilhar o que você sabe, para ajudar as pessoas, você com certeza está exercitando a sua capacidade de autoliderança e de você adaptar o seu discurso, de você ouvir a pessoa, de você estar fazendo algo que não é por um resultado, você está indo por um prazer, por um propósito. E quando você volta para a empresa, você traz tudo isso. Sim. E você obviamente vai ser um líder diferente, você vai ser um colega de trabalho diferente, você vai ser um CEO diferente. E isso é extremamente bacana. Isso, né? É perceptível nas empresas. É impressionante como nós temos esse tipo de feedback das organizações. Nossa, o meu profissional era uma pessoa, ele não conseguia apresentar um projeto. Hoje ele tem um outro posicionamento depois que ele foi para o trabalho voluntário. Então isso é perceptível na empresa, é natural, porque isso que você disse é o que acontece. Então assim, esses profissionais que assumem esses movimentos voluntários, também eles são líderes sociais dentro da organização. A gente ouviu outro dia de um presidente da empresa, achei muito interessante, ele falou, olha, toda vez que a gente lança um projeto na empresa, um projeto novo, uma proposta que a gente sabe que às vezes vai ter um pouco de rejeição, de dificuldade, nós sabemos que quem abraça primeiro são os nossos líderes sociais, são os profissionais voluntários, porque eles também têm mais flexibilidade, eles conseguem lidar. Teve uma pesquisa da Você um tempo atrás, bom tempo aí, e das 4 características do profissional mais cobiçado do mercado, a 4ª era o profissional que faz trabalho voluntário. Por quê? Por conta da flexibilidade que ele consegue ter, porque quando ele vai para uma sala de aula, que não tem o computador, que não está no ar-condicionado, que não tem todas as condições, o que ele precisa contar para poder fazer aquele trabalho? Então, assim, esse desenvolvimento que o profissional tem durante a atuação voluntária, ele é perceptível na empresa. E uma orientação que a gente faz com os RHs no programa de voluntariado corporativo fez lá, a sua turma foi para o voluntariado, traga para uma sala, vamos conversar sobre esse movimento. Por quê? O aprendizado, você sabe disso bem também, ele acontece, certo? Você viveu aquela experiência, aquilo aconteceu, mas quando você faz uma reflexão sobre aquilo, você sedimenta aquele aprendizado. Então, o colaborador que foi, mas a sala de aula estava muito movimentada, os meninos estavam com dificuldade, o que você fez para reter a atenção dele? Né? O que você fez para convencer aquele jovem? Como é que é isso no seu ambiente de trabalho? Quando você, como líder, tem uma equipe e precisa de implementar uma nova mudança e tem resistência da sua equipe. Como é que você faz? Então, são situações que dão realmente assim, muito embasamento para o profissional. Uma outra coisa que a gente tem percebido muito, que você deve ver bastante também, essa questão do conflito de gerações. Hoje as organizações têm um volume altíssimo de jovens, né? Quanto eles estão muito novos, assumindo várias. E o que acontece? Nós também não temos uma empresa só de jovens, nós temos empresas que têm todas as gerações. E aí, o que eu tenho ouvido muito de voluntários? Nossa, está sendo maravilhoso para mim ir lá para a sala de aula do ensino médio, porque eu consigo enxergar um pouco diferente esses jovens. E quando eu chego aqui, estou no ambiente de trabalho, eu consigo trabalhar melhor a linguagem, eu consigo entender um pouco mais porque é diferente. Hoje eles têm outros valores, é diferente, né, o contexto das gerações. Então, uma coisa que a gente tem visto muito também é esse movimento dos líderes indo para o voluntariado, para também ter um contato fora de uma situação, né, de trabalho com esse perfil dos novos profissionais, né, que ele vai estar com ele lá no ambiente de trabalho. Então, isso acontece muito, esse aprendizado também do ponto de vista do perfil das gerações, que hoje a gente sabe que isso também é um desafio nas empresas, né? É um desafio grande. Hoje você tem empresas que você tem ali 6 gerações trabalhando, né? Isso. Desde o tradicionalista, que é o fundador, até o menor aprendiz, né? Daqui a pouco que já vai ser dessa última geração, da geração alfa, né? E aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco operacionalmente no seguinte sentido, como que
são os programas, resumidamente como são os programas, e como que as pessoas elas podem se tornar voluntárias da Junior. E como é que elas podem participar? Exatamente. Isso? Vamos lá. Então, como eu falei, a Junior Achievement tem os 3 pilares: empresas, escolas e voluntários. Empresas interessadas podem nos procurar. Como é que é a participação da empresa? Ela faz uma contribuição financeira que entra para o nosso orçamento para que os programas cheguem sem custo nenhum. Essas empresas entram com esse movimento e também, como você disse, né, abrindo as portas para, para os seus colaboradores serem voluntários. Com o que é mais precioso, que é o tempo isso, dela e dos colaboradores. E como você falou, o que é mais valoroso numa organização? São as pessoas. Então, você imagina o capital intelectual, o quanto que uma empresa retém de talentos, né, ali sobre os braços dela, do ponto de vista dos seus colaboradores, e ela ofertar isso para o mercado. Então, a empresa também faz essa oferta, ela abre as portas, que a empresa, o colaborador, o voluntário corporativo, ele é voluntário. A empresa não obriga, não pode obrigar, não é esse o formato. O que a gente faz? A gente faz uma palestra, apresenta os programas e as pessoas se manifestam interessadas. O que a empresa faz? Ela está ajudando, dando estímulo, abrindo as portas, viabilizando às vezes uma gestão melhor de horário para poder fazer atuação voluntária. As escolas podem participar, públicas, conveniadas ou particulares, às vezes tem professores, tem diretores que podem estar ouvindo, entre em contato conosco, a escola não paga nada para receber o programa, seja ela particular, conveniada ou pública, tá? E os voluntários, onde é que estão esses voluntários, né? Como é que é a participação deles? Nós temos, eles entram em contato conosco também, pode entrar através das redes sociais, através de site, a gente tem um link, ele se inscreve. Todo voluntário passa por um treinamento para ir para a sala de aula. Nós temos uma capacitação que é específica da Junior Achievement e que ela vai ser feita também por programa. Como é que é a participação dele? Então, eu quero ser voluntário, achei legal, como é que funciona? Nunca fui, nunca participei. Você vai receber o treinamento, vai receber o material didático, a Junior Achievement oferece manual do voluntário, manual do aluno, então você não vai perdido para a sala de aula. Nós temos os gestores que acompanham esses voluntários, então nós fazemos a articulação do horário na escola, do programa, da série, tudo isso é adequado, né? E esse voluntário vai para a sala de aula. E aí a gente pensa, qual que é o horário, como é que eu tenho uma vida muito corrida, né? Eu acho muito interessante isso, porque os profissionais que tem assim a agenda mais lotada são os meus maiores voluntários. É um negócio impressionante, porque eles sempre colocam na agenda essa atuação voluntária. Então você pode participar, o treinamento nosso leva em torno de 4 horas e a aplicação na sala de aula também pode ser uma manhã ou uma tarde. Agora, nós temos programas de maior duração, como eu citei o Mini Empresa, o Empresário Sombra por um Dia. Eu coloco um aluno para te acompanhar, então você vai voluntariar aí no mínimo 8 horas, né? Porque ele vem cedo e sai no final do dia. E temos os programas, como é o caso do Mini Empresa, que é um programa de 53 horas, ele começa em março, vai até o final, porque é uma vez por semana à noite, onde eles montam um negócio. Mas, operacionalmente, a participação é só fazer um contato conosco, a gente, através das redes sociais, através do site, nós temos um link, ele vai se candidatar e nós vamos fazer esse ajuste. Olha, eu quero trabalhar com jovem da rede pública, eu quero trabalhar nessa faixa etária, ou não me interessa a escola, não me interessa a série, eu quero trabalhar com esse programa de educação financeira, porque eu gosto de educação financeira, eu tenho habilidade para trabalhar com isso. Então, essa adequação da participação voluntária, ela é muito de acordo com cada caso, né? Cada voluntário. Olha, eu não tenho condição, Marisa, de ir para a sala de aula esse semestre, mas eu posso receber um aluno aqui no Empresário Sombra. Então, a gente também faz esse agendamento conforme a disponibilidade e o interesse do profissional em se doar nesse movimento. Foi um prazer conversar com você, Marisa. É muito bom, assim, quando a gente encontra profissionais que conseguem conectar suas carreiras com os seus propósitos de vida, né? Que você não tenha uma dicotomia entre propósito de vida e de carreira, e você é um exemplo muito, muito rico disso. É uma pessoa que eu já conheço, né? Dessa trilha do RH há bastante tempo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua parceria, por nos ajudar a discutir esse tema que é tão relevante, tanto para o mundo corporativo, mas principalmente para a sociedade, para o Estado e para o país que a gente vive.
Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço demais a oportunidade, estou aí à disposição, deixo aí o convite aberto para você também, né, que já participa conosco em algumas ações, então deixo o convite aberto para as pessoas procurarem. É uma instituição, né, que já está estabelecida aqui em Goiás há tanto tempo e a gente conta com a comunidade, com a participação das pessoas para alavancar isso daí e beneficiar mais jovens. Agradeço muito a oportunidade, estou aí à disposição para qualquer outra, tá bom? Bom, nossa, gente, que papo ótimo aqui que a gente teve. Muito obrigada a vocês pela audiência. A gente vai continuar falando sobre voluntariado corporativo nesse mês de julho e a nossa próxima entrevista será com o Murilo Andrade, diretor-presidente da Junior Activement em Goiás e CEO da Adão Imóveis. Então não perca na próxima semana esse outro grande profissional, grande empresário conversando conosco. Um grande abraço e até mais.